Olá, queridos amigos. Hoje nós vamos falar sobre mais uma das tensões, paradoxos da fé cristã, o conceito de já e ainda não. Vocês já ouviram falar sobre esse conceito? O que significa dizer que nós já estamos salvos, mas essa salvação ainda não está consumada ou completada? Esse é um assunto dos tempos do fim, as coisas do fim, sobre escatologia. Você é o nosso convidado a acompanhar esse vídeo. O reino de Deus chegou antes da hora na pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem e por isso, por meio da pregação dessa palavra do Senhor, na administração dos sacramentos, nós cristãos, em fé, já recebemos as dádivas que Deus promete também para cada um de nós. Vamos olhar para algumas passagens no Novo Testamento que reforçam o reino de Deus atuante, presente aqui entre nós. Um texto muito importante é de Lucas capítulo 4, quando Jesus está iniciando o seu ministério em Nazaré, na Galileia. Ele vai até a sinagoga, ele pega o rolo, abre o rolo de Isaías e começa a citar Isaías 61, praticamente de forma literal. Diz que o Senhor ungiu, deu seu Espírito, porque Ele escolheu para levar boa notícia aos pobres, anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, aqueles que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará seu povo. Interessante que depois que ele lê esse trecho, ele fecha o rolo, ele entrega para o ajudante e senta. Quando ele senta, todas as pessoas estão olhando para Jesus, esperando então com que ele fale algo, quase como seria agora a hora da mensagem. Qual a aplicação desse texto para a nossa vida? Então, nesse momento, Jesus chega e diz: hoje se cumpriu esse trecho que vocês acabaram de ouvir das Escrituras Sagradas. Um outro texto super conhecido também nesse mesmo Evangelho de Lucas é da história de Zaqueu. Jesus está passando por Jericó e de repente, junto com a multidão, ele olha para cima e vê um homem muito rico, baixinho, Zaqueu, que está vendo Jesus passar e diz: hoje eu vou ter uma refeição na sua casa. O que acontece é que as pessoas começam a criticar Jesus, mas como assim vai ter uma refeição na casa de um pecador? O que acontece, o final dessa história, dessa refeição, é que o próprio Zaqueu ele levanta e diz que vai devolver 4 vezes mais daquilo que pegou, daquilo que roubou, e vai dar metade daquilo que ele tem aos pobres. Mas o que impacta é justamente aquilo que Jesus diz no final. Ele diz assim, que hoje a salvação entrou nessa casa, porque Jesus veio para salvar aqueles que estão perdidos. O apóstolo Paulo também na segunda carta aos Coríntios, ele reflete justamente que o reino de Deus está presente quando ele diz: escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e socorri quando chegou o dia da salvação. Ele reforça dizendo: escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Talvez de uma maneira um pouco mais pessoal, o apóstolo João, lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que vocês têm a vida eterna. E olha só o tempo presente aqui, vocês têm a vida eterna. Através da pregação da palavra de Deus, revelando Jesus Cristo como nosso Salvador, sendo inseridos nessa família pelo santo batismo e alimentados pelo sacramento do altar, nós já podemos dizer que sim, nós hoje já estamos salvos, já estamos unidos a Cristo e já podemos dizer que nós temos a certeza da salvação, mas ainda aguardamos a sua completa realização. É isso que vários textos do Novo Testamento vão refletir. Por exemplo, Romanos capítulo 8, ele afirma que o Espírito de Deus ele habita em nós, ele guia os nossos passos, diz que nós somos filhos e herdeiros das promessas de Deus. Ele sofre conosco enquanto aguardamos a libertação final de todos os sofrimentos da era presente. O apóstolo Paulo, ao falar da consumação final do reino de Deus, lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, diz que ele está certo, está convencido de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la no dia de Jesus Cristo. Paulo também fala em Timóteo, explicando o porquê que ele sofre todas essas coisas no corpo. Ele diz assim: estou sofrendo essas coisas, mas eu não me envergonho, pois eu sei em quem eu tenho crido
E eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele tem confiado para mim. Essa é uma mensagem muito especial, que nós em Cristo nós já temos a certeza, mas nós aguardamos com confiança e esperança. Essa mensagem das últimas coisas, essa mensagem da esperança cristã, é uma mensagem que traz uma atenção, talvez poderíamos dizer, uma vida sob a cruz. Então a gente começa a entender um pouco daquilo que o Novo Testamento narra de vários cristãos que estavam passando por muito sofrimento, mas mesmo assim estavam alegres e felizes. Por quê? Porque os seus olhos estavam fixos na recompensa futura, estavam certos da esperança eterna daquilo que Deus havia dado e preparado para eles. Por isso, nesse tempo em que vivemos, que a gente chama o tempo da graça, o tempo da oportunidade, o tempo de falarmos e vivemos essa nova vida que Deus nos deu, é isso que o apóstolo João nos ensina a fazer lá na sua carta, quando ele diz: amados, agora que somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, no versículo 11, ele diz: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. Enquanto aqui estivermos e aguardarmos, temos um compromisso de amarmos uns aos outros. Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele também tem uma exortação bem parecida quando ele diz: portanto, meus irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. E por isso, no final, no dia final, o próprio Cristo saudará aqueles que demonstraram a sua fé em gratidão com obras de amor, dizendo assim: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Este é o Momento Drops luterano aqui da Congregação Concórdia. Uma alegria poder refletir um pouco sobre esse conceito do já e ainda não. Em Cristo já estamos salvos, mas ainda não está consumada plenamente essa certeza. Mas enquanto aqui estivermos, com alegria, vamos viver uma vida sobre a cruz, olhando com expectativa esse lugar maravilhoso que Deus tem preparado para todos aqueles que creem. Um grande abraço.